Eu quero dizer para você, amados, que é muito fácil para nós que servimos ao Senhor sentarmos num banco de igreja e ali sermos ministrados com palavras simplesmente que de repente vai trazer um refrigério, porque a palavra, ela traz um refrigério. Mas muitas vezes, amados, nós estamos precisando que a palavra, ela vai lá na nossa ferida e dá uma mexida, para que essa casca, ela seja arrancada e ali seja colocado um remédio, para que essa ferida venha sarar. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que dentro das igrejas tem existido um grupo de pessoas, amados, feridos, e muitos têm abandonado a casa do Senhor por isso. Muitos têm deixado de caminhar por isso. Um dia eu encontrei com um grupo de jovens, e eu falei: rapaz, o que é que vocês estão fazendo no mundo, rapaz? Vocês experimentaram do melhor de Deus, o que é que vocês estão fazendo fora da presença de Deus? Ah, pastor, eu fui muito decepcionado. Eu fui muito decepcionado dentro de igreja. Eu disse o seguinte: ei, querido, igreja é lugar de doente, que querem ser curados. Ei, irmãos, todos nós temos um ponto negativo, não tem ninguém perfeito aqui não. Se eu fosse perfeito, nem dentro de igreja eu estaria. Sabe, amados, não estaria dentro de igreja. Sabe por que eu estou dentro de igreja? Porque eu sou cheio de imperfeição. Sabe por que eu recebi o Senhor na minha vida? Porque eu preciso ser transformado pelo poder do Senhor. Porque eu quero um dia poder morar no céu. Nós não podemos servir ao Senhor por medo de ir para o inferno. Nós precisamos servir ao Senhor por gratidão, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Você seria capaz de entregar um filho para morrer em favor de alguém? Não. Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Sabe por que você não é capaz de fazer isso? Você sabe por quê? Porque você é imperfeito. Mas Deus, na sua perfeição, sabendo que nós estávamos outrora destituídos da glória de Deus, Ele falou: não, eu preciso de resgatar esse povo. Eu preciso de resgatar esse povo e trazer eles. E a única forma de eu fazer esse resgate é enviando algo importante para mim. Deus, Ele podia pegar um dos seus anjos e enviar na terra para morrer pela humanidade. Não, Ele enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém, queridos? Aleluias. Eu quero nesse momento, amados, estar ministrando a palavra do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés. Nós vamos fazer algumas leituras aqui. Eu vou estar usando os dois exemplares, né? O digital e o... Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Em 2 Samuel, capítulo 11. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Derrama a sua glória sobre nós. Derrama a sua presença. Aleluia. Todos acharam? Essa água aqui é minha? Falei aqui contra movimento não, viu, irmãos? Não tem nada contra, mas eu acredito que o movimento ele tem que ser acompanhado de palavra, senão ele não tem valor nenhum. Esse é o meu posicionamento, eu creio que é o posicionamento dos pastores que aqui, né, dirigem esta igreja. Todos acharam? 2 Samuel capítulo 11. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque muitas vezes nós somos mal interpretados naquilo que falamos, né? E eu não estou aqui para
para cutucar ninguém, eu estou aqui para ministrar, para ser canal de Deus na vida da igreja, né? E como você será ministrado, eu também serei ministrado pela palavra do Senhor aqui. Não é porque eu estou sendo o canal de transmissão, quando nós transmitimos é porque nós recebemos antes, né? Então, vamos fazer essa leitura. Na primavera, na seguinte época do ano, em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou e, depois de ter dormido um pouco, foi passear no terraço do palácio. E dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher, e soube que era Betseba, filho de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles as trouxe e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. E ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele Davi perguntou a ele se ele, Joabe, e as tropas estavam bem, e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ficar fora muito tempo, por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, que eu nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fica aqui o resto do dia. Amanhã eu mandarei você de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia. E no dia seguinte Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, ele dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. E na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Podeis assentar, queridos. Eu li bem corrido aqui para a gente ganhar tempo aqui na ministração. Amados, você viu aí? Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Presta atenção no pecado que Davi comete. Você prestou bem atenção nesse texto? Davi, ele viu Betseba se banhando, procurou saber quem era, ficou sabendo, e mesmo assim pediu que buscasse e trouxesse Betseba até a presença dele. E ali ele coabitou com uma mulher que não era dele. Esse foi um dos pecados, né? O pecado
cheira mal às narinas de Deus. Nós sabemos que para o pecado existe uma coisa chamada consequência, e dessa ninguém se livra. Deus, ele perdoa o pecado, mas ele não perdoa a consequência. Não existe perdão para a consequência. Amados, porque nós servimos a Deus, não quer dizer que nós estamos livres de pecar. Nós não somos pecadores, mas nós somos sujeitos ao pecado, porque nós estamos nesse mundo cheio de imperfeição. Nós estamos nesse mundo cheio de imundícia. Apesar que nós não fazemos parte desse mundo, porque nós somos nova criatura. Mas nova criatura peca, irmãos? Peca. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não é assim? O papel do sangue de Jesus é para a purificação dos nossos pecados. E ele vai nos purificar. Se nós pecarmos, ele vai nos purificar. Mas a consequência, ela vai vir. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. Quando você peca, o Espírito Santo, ele não se afasta, ele não sai de dentro de você. Ele continua ali, sabe por quê? Porque ele é quem convence o homem do pecado e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus, ele sair do homem, o homem se perde. Se o Espírito Santo de Deus, ele afastar do homem, o homem se perde. Às vezes você pode dizer assim, mas eu fiquei um tempo, pastor, afastado da presença de Deus. E como que acontece quando isso ocorre? Ei, amados, eu tenho uma visão que é minha, tá? Que quem é nascido de novo, quem recebeu um novo nascimento, ele não volta ao estado anterior. Se você me perguntar, pastor, você já saiu da presença de Deus há muitos anos atrás? Eu me desviei. Eu nasci no berço evangélico. Mas há muito tempo atrás eu me desviei, eu me distanciei da presença de Deus. E eu estava numa fase jovem. Garotão, sou novo ainda, viu? Não sou velho não. Mas eu estava bem mais novo, igual o Hanan, assim, né? Hanan é esse menino aqui, levanta, fica em pé aí, o povo te ver. Fica com vergonha não, pode levantar, esse cabeludo bonito aí. Eu era isso aí, né? Um Hanan, um jovem, só que tinha uma diferença, amados. Presta atenção, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar, que é algo muito importante para cada um de nós que estamos aqui. Sabe qual foi a diferença, amados? O Hanan está com 18 anos, acompanha a gente para a presença de Deus na igreja, está sempre conosco, né? Um camarada que sempre esteve envolvido nas coisas do Senhor. Só, amados, que o que acontece comigo foi diferente, sabe por quê? Sabe por que foi diferente? Porque em mim era trabalhado muita emoção. E a emoção fez com que eu não conhecesse a verdade. E a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo peca por falta de conhecimento, o povo erra por falta de conhecimento, porque a partir do momento que você conhece, ainda que você venha cometer uma falha, você irá se consertar, e o sangue de Jesus Cristo, ele nos purificará. Mas nunca se esqueça que a consequência, ela virá. E aí, como eu disse aqui para os irmãos, com 15 anos de idade eu andava com uma arma na cintura, desviado do evangelho, e andava com a arma na cintura, com 15 anos de idade. Pergunta se eu matei alguém. Não. Nunca dei um tiro com aquela arma, mas eu andava com ela. Sabe por quê, queridos, que eu andava com aquela arma? Porque eu acreditava que aquilo ali me trazia segurança. Eu morava numa comunidade, né, perigosa.
eu achava o seguinte, eu com isso aqui, se o camarada vir. E um dia, amados, com 17 anos de idade, eu comprei meu primeiro carro. E um dia eu estava descendo uma ladeirinha do bairro onde eu morava. E eu fui cercado por uma gangue, né? Um monte de rapazes. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz? Não fiz nada. E eu fiquei assustado. E eles chegaram batendo em cima do carro. Eu estava mais preocupado com o carro do que comigo, né? Meu Deus, não faz isso não. Aí um rapaz chegou do meu lado. Quem é mais antiguinho aqui deve lembrar a turma do funk, né? Que eu era do rock, eu era cabeludo, igual o Hanan, assim. Né? Isso é de família, né? Eu era do rock. Né? Com as rouponas cheias de caveira. Era o cara, né? E aquele pessoal, aquele rapaz chegou do meu lado e falou o seguinte, nós vamos te arrebentar agora. Jesus, misericórdia. Olha aqui, o roqueiro, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, né? O roqueirão, perigosão, né? Com um revolvão na cintura, cheio de medo ali, misericórdia, Senhor, não deixa não, Senhor, tem misericórdia. Vontade de até dar uma choradinha, se desse, né? Mas tinha de manter a postura. Amados, presta atenção. Tudo isso aconteceu na minha vida por falta de ministração da palavra, por falta de conhecer. Sabe por quê, amados? A gente era muito trabalhado no emocionalismo, sabe? Você tem que chorar. Meu pai falava, olha, se você não chorar na igreja hoje, quando chegar em casa, você vai levar um couro. Misericórdia. E eu chegava perto do meu outro irmão, me belisca aqui, para doer mesmo. Aí eu chorava. Aí ia perto dele, entendeu? Eu ficava chorando assim, aleluia. Eu era com dor, irmão. Não era presença de Deus, não. Sabe, uma falta de ensinamento, de ministração da palavra. Por que meu pai fazia isso? Não era por nada não, irmãos, porque ele foi ensinado assim. Ele foi ensinado assim, viver pelo emocional. Sabe, queridos, quando a palavra de Deus ela começa a chegar em nossas vidas e começa a transformar, começa a causar mudança de vida, a sua vida verdadeiramente é transformada. Sabe por que o Hanan ele não está no mundo? É porque ele foi criado aprendendo a palavra de Deus. Nós nunca poupamos de ensinar a verdade. E muitas vezes, amados, a verdade ela machuca. A verdade ela dói. Eu costumo dizer, o culto que eu saio mais edificado é aquele culto que eu apanho nele. Ei, irmão, eu saio maravilhado, viu? Dá vontade de dar um beijo no pastor. Um dia eu falei com ele, eu dou um beijo em vocês, sai daqui, né? Sabe, amados, é o culto que eu saio mais maravilhado, é aquele culto que eu sou exortado. Sabe por quê? Porque eu entendo que Deus ele exorta quem ele ama. E se Deus ele está usando o pastor, o pregador que está aqui na frente para te exortar, você precisa entender, Deus ele quer uma mudança de vida. Deus ele quer que você seja salvo, queridos. E muitas vezes você está praticando algo que está distanciando você da presença do Senhor. Eu acabei de ler aqui um texto de um homem que era segundo o coração de Deus, que é segundo o coração de Deus, Davi. Sabe, amados? E Davi ele comete esse primeiro pecado. Sabe qual é o segundo pecado terrível que Davi cometeu? Davi ele pega. Vou fazer aqui Davi ele pega, vou usar o Hanan de novo. Né, meu filho, né, fica mais fácil. Ele chega e fala assim, Hanan, entrega esse bilhete para o Claudeci. Estou falando Claudeci, não é com desrespeito, não, honro muito meus pastores, né? Estou falando que eu estou fazendo aqui uma comparação com o texto. Hanan, entrega esse bilhete para o Claudeci
e vai lá e escreve: Claudeci, mata o Hanan aí para mim aí, põe ele na frente da batalha aí e mata ele. Só que eu uso o próprio Hanan para levar esse recado. Deus, ele deve ter ficado um pouco nojado com Davi, viu? Porque ele podia usar qualquer outro artifício, mas não, ele usou o próprio. Presta atenção, irmão. Deus deve ter olhado para Davi assim com uma certa, sabe? Com certo nojo. Fala, poxa, camarada segundo o meu coração, camarada que eu tenho prazer nele, né? Nas atitudes dele, fazer uma coisa dessa. Sabe, amados, o pecado, ele começa agora a trazer uma série de consequências, uma série de, sabe, ele vai puxando uma coisa, vai puxando a outra, um abismo, ele começa a puxar o outro. Nós precisamos ter muito cuidado, amados, com o pecado, porque ele começa, sabe, a trazer consequências na sua vida, ele começa a te puxar para coisas mais sérias. Ei, amados, não existe tamanho de pecado para Deus, não. Não existe tamanho de pecado para Deus. Existe tamanho de consequência. De pecado, não. Às vezes você comete um pecadinho, isso aqui não tem perigo, não. Pecadinho simples. Deus não vai nem levar em conta isso aqui. Realmente, às vezes esse pecadinho que você cometeu, ele não vai te trazer uma consequência séria, sabe? Se você rouba uma agulha, essa agulha que você roubou, ele não vai te trazer uma consequência de você ir preso, ser condenado. Não vai. Mas se você roubar um banco, vai te trazer uma consequência. Você vai ser preso, você pode ser condenado. Agora, para Deus, irmãos, não existe tamanho de pecado. Agora, para nós, existe o tamanho da consequência. E nós precisamos ter muito cuidado. Mas sabe por quê, amados, que Davi, ele consegue? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, né? Porque senão eu não consigo concluir o raciocínio. Sabe por que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus? Abra sua Bíblia aí no livro de Salmo, de número 51 aí. Aqui, queridos, deixa eu falar uma coisa. Todo pastor, todo líder espiritual, ele recebe de Deus uma unção. Quando eu falei aqui, né, estou falando de Claudeci, mas não com desrespeito ao meu pastor, que eu honro muito meus pastores, né? Ele sabe disso. Eu amo esse velhinho. Então, queridos, e o outro novinho também, né? Vai ficar todo bobo quando ele ver essa mensagem. Eu amo os meus pastores, queridos. Sabe por quê? Porque eles são alguém que cuida de nós. Eles são alguém, sabe, que paga preço pelas nossas vidas. Às vezes você não sabe disso. Às vezes você não sabe disso, mas os pastores, eles pagam preço. Quantas vezes, amados, nós vamos orar e nós não conhecemos os irmãos pelo nome. Enquanto a gente conhece pelo nome, a gente vai falando o nome. Quando a gente não conhece mais, Senhor, aquele irmão, Senhor, do carro fulano de tal, que eu não sei o nome. Senhor, aquele irmão, Senhor, né? Aquele que eu não sei o nome também, aquele que eu não conheço, mas o Senhor vai lá, aqueles que ocupam aquele banco, aquela cadeira da igreja, aqueles que sentam, Senhor, na última fileira, vai lá, Senhor, leva, Senhor, um refrigério, leva, Senhor, a tua graça, Senhor, na vida daquela pessoa, cuida dela, Senhor, protege ela, sabe, nós preocupamos com as pessoas, sabe por quê, irmãos? Porque nós recebemos de Deus uma unção. Deus, Ele nos deu uma unção para levarmos a palavra, para cuidarmos de pessoas. Aqui eu sou um pastor membro, né? Mas eu já cuidei muito de pessoas. Sabe, amados, e sempre tive disposto a cuidar de pessoas. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei, pastor, estou aqui para ser bênção nesse ministério. Se o senhor quiser, né, que eu seja bênção aqui, estou aqui.
Sabe, amados? Mas voltando aqui para o texto, né, ao qual nós já todos acharam aí, Salmos 51, diz assim. Você vai entender um pouquinho aqui porque que, né, Davi, mesmo fazendo essas coisas ridículas, feias, né? Feio demais o que Davi fez, misericórdia, que vergonha de Davi, né? Aí Davi, ele vem aqui no Salmo 51, preste atenção. Esse salmo ele foi escrito logo depois que o profeta Natã veio falar com Davi, depois que ele cometeu, né, esse adultério com Betseba. O profeta Natã foi lá fazer uma visitinha para ele, né? E o negócio, não precisa nem de falar com vocês, né? Que ele deve ter sido muito ministrado lá. E não foi passando a mão na cabeça, não, irmão. Foi ministração firme, pesada. Porque nós não podemos, queridos, alisar ferida de ninguém, alisar erro de ninguém. Ferida precisa ser tratada. Se tem que arrancar a casca da ferida, vamos arrancar. E vamos colocar o remédio que vai curar. Porque se nós ficarmos indiferentes a isso aí, sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos estar contribuindo para aquela pessoa ter uma vida infeliz dentro da igreja. Ou nós vamos contribuir para aquela pessoa afastar do evangelho. Ah, não, eu não sou cuidado. Eu não sou amado por essa igreja. Mas eu louvo ao Senhor, queridos, que todos nós que aqui estamos somos amados por essa igreja. Somos amados pelos nossos pastores. E se não for também, a gente reclama, né? A gente vai lá, como é que é? Você não me ama não, rapaz? Amo sim. Então tá, então fala. Às vezes é necessário, irmãos. Às vezes é necessário não só com palavras, mas com atitude. É necessário nós sentirmos amados. Sabe, amados? Nós entendemos que quando tem um grupo grande de pessoas, é difícil, às vezes, termos contato com todo mundo. Mas o amor, ele precisa existir, né? O amor, ele precisa existir. E nós louvamos ao Senhor que a Igreja Batista Caminho da Fé é uma igreja amorosa. É por isso que eu estou aqui, viu? Falei com o pastor Claudeci, olha, eu vim para aqui porque eu me senti abraçado nesse lugar. Então vamos lá. Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus. Para você entender um pouquinho. Às vezes, amados, a forma que você se relaciona com Deus, a forma do seu relacionamento, a forma da sua... O que é oração, irmãos? Alguém pode falar para mim aí, bem alto? O que é oração? É diálogo. Oração é diálogo. Então o que acontece? O diálogo que você terá com o Senhor, ele vai determinar se você vai ser atendido mais rápido ou menos rápido, tá? Às vezes você fala com Deus e parece que a sua oração não chega até o trono de Deus. Saiba de uma coisa, às vezes você está orando da forma errada. Davi, ele mostra para a gente aqui um pouquinho, presta atenção, querido, na oração desse camarada. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Olha, presta atenção na oração do cidadão. É forte, irmãos. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ei, presta atenção. Primeira coisa, ele está assumindo o seu estado pecaminoso. Irmãos, às vezes é muito difícil assumirmos o nosso estado de pecado, o nosso estado pecaminoso. E queremos o perdão, queremos a graça. A graça é o favor que nós não merecemos, essa graça nós sempre teremos ela. Mas saiba de uma coisa, queridos, de acordo com o diálogo que você vai levar com o Senhor. Ei, Deus, ele te conhece, não adianta você querer tampar o sol com a peneira. Vou falar numa frase bem, né, conhecida. Não adianta querer tampar o sol. Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe do que você tem feito no oculto. Deus, ele sabe, irmãos. Ei, você pode esconder do pastor, mas de Deus você não vai conseguir esconder. Presta atenção. Olha o diálogo do cidadão, continua aqui.
porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ei, ele estava pesado, irmãos. Estava difícil, sabe? Não estava fácil, não. Davi, ele estava com o coração dilacerado, com o coração ferido, entristecido. Ei, mas ele podia escolher a fazer diferente. Mas por estar nesse mundo cheio de imperfeição, cheio de pecado, Davi, ele vai dar esse escorregão. Mas vamos continuar aqui. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que aos seus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em minha iniquidade fui formado em pecado, e a minha mãe me concebeu em pecado. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me, ó Deus, presta atenção no versículo 7 aí. Purifica-me, ó Deus, com isopo, e ficarei puro. Sabe o que é isopo, irmão? Não é isopor, não, é isopo. Eu me lembrei aqui de uma irmã, né, ministrando a palavra, e ela disse assim: purifica-me com isopor. Era uma irmã bem simples, mas Deus usou ela tremendamente, viu? Sabe por quê, querido? Deus, ele não está condicionado nessas coisas, não. A palavra é dele. A forma que a palavra, ela vai chegar ao seu coração, amados, é a forma que Deus, ele quer para você. Sabe por quê, amados? O Espírito Santo de Deus é que conduz a igreja. O Espírito Santo de Deus é que conduz as nossas vidas, queridos, para nós trazermos a ministração da palavra do Senhor, não com aquilo que nós queremos falar, mas com aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar com a igreja. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Isopo é uma planta mediterrânea, um arbusto, né? Mediterrâneo e asiático. E a flor desse arbusto era usado para fazer, queridos, não sei se é ainda, né? Talvez o pastor Claudeci deve saber mais sobre isso. Era usado para fazer uma infusão estimulante, um remédio, né? Então o isopo era esse arbusto, que essa flor era usada para fazer uma infusão, que era um estimulante. Então quando Davi, ele fala aqui no versículo 7, né? Purifica-me com o isopo, purifica-me, Senhor, com aquela planta lá, daquele arbusto lá, né? Arranca uma flor daquele arbusto, Senhor, faz uma infusão para que eu beba, para que eu seja, né? Para que eu esteja, melhor dizendo, estimulado a cada dia a estar te servindo, a estar na sua presença, a estar entendendo que eu não sou nada, que eu preciso da sua misericórdia, né? Isso aí é eu que estou falando, né? Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Presta atenção, queridos. No versículo 10, o que ele diz? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque ele entendia que uma vez que o Espírito Santo não estivesse sobre ele, porque naquela época o Espírito Santo ele estava sobre o homem, ele não estava dentro do homem. O Espírito Santo ele passa a morar no homem depois que Jesus ele veio. Aí ele enviou o Espírito Santo, ele deixou o melhor dele conosco, dentro de nós. Mas nessa época aí o Espírito Santo ele estava sobre o homem. E ele diz assim, olha, imagina se tivesse dentro, hein? Ele falando aqui, não retire de mim o teu Espírito Santo. Estava somente sobre ele, não estava dentro dele, ele não teve esse prazer de ter o Espírito Santo de Deus dentro dele. Às vezes, queridos,
um homem tão importante, segundo o coração de Deus, ele não teve o mesmo privilégio que você e eu temos, de ter o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, irmãos. Aleluia! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. No versículo 12 ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Versículo 13: então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão. Olha só, presta atenção nessa fala aí. Ei, Senhor, me perdoa. Ei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável, eu sou, esconde de mim a tua presença, não olha para mim não, porque está feio o negócio para o meu lado. Mas sabe, eu quero ensinar os seus caminhos aos transgressores, e aos pecadores a ti se converterão. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Eu preciso de levar o teu nome adiante. Sabe por quê? Porque tem um João lá na igreja Caminho da Fé, tem um André lá na igreja, tem um Marco lá na igreja, tem um Batista lá na igreja Caminho da Fé, que precisa ser alcançado. Ei, o meu nome, Senhor, precisa, sabe, eu preciso alcançar esse tempo, para que os pecadores a ti possam se converter. Livra dos crimes de sangue, ó Deus. Esse aqui, o crime de sangue que ele cometeu quando ele enviou Urias à frente da batalha para ser morto. Ele foi muito covarde, misericórdia. Tem razão dessa oração aqui. Oração pesada, Oração que move as mãos de Deus. Oração, sabe, que move as mãos de Deus, queridos, em favor do homem pecador que cometeu o pecado. E naquela época era um homem pecador mesmo, Hoje nós não somos pecadores porque Jesus, ele morreu e o sangue dele nos purificou. Sabe, amados? Mas naquele momento lá, sim, ele pecou feio. Foi coisa feia mesmo, tá? Imagine você hoje. Um dia eu disse para o irmão: ei, queridos, num trabalho de ceia, falei: olha aqui, a palavra do Senhor diz assim: examine o homem a si mesmo, como desse pão, beba desse cálice, e vamos orar aqui. Não deixe, não saia daqui sem participar. Aí eu fui questionado: pastor, mas se o camarada cometeu um pecado, eu falei assim: não existe tamanho de pecado que Deus não perdoa. O camarada ele pode ter terminado de assassinar alguém lá na rua lá. Se ele entrar dentro da igreja: pastor, vem cá, eu fiz isso, misericórdia. Rapaz, você fez isso, você se arrependeu? Se arrepende, rapaz, demais. Então ajoelha aí que nós vamos orar por você. E aí nós vamos fazer a seguinte oração: Senhor, o seu filho está arrependido, Senhor. O teu sangue, Senhor, nos purifica de todo pecado. Ei, é de todo pecado que a Bíblia fala ou de alguns? É de todo, Teu sangue, todo pecado. Amém? Amém. Está arrependido? Estou arrependido. Olha, existe uma coisa que não tem como você fugir, não. A consequência, do seu pecado, tá? Você sabe qual é a consequência, Ah, sim. Então você precisará de passar pela consequência. Ah, mas como, pastor, que eu vou passar pela consequência? Você tem que confessar. Ah, mas eu confessei para o senhor. Não. Você confessou para mim. Aqui você tá tudo certo. Está tudo resolvido por aqui. Sabe? Está tudo resolvido. Arrependeu, chorou. Você é batizado, irmão? Se quiser participar da ceia aí, pode. Só que tem uma coisa. Porque a Bíblia diz o homem para examinar a si mesmo. Tem coisa que é forte, irmão? O cara matou, rapaz. O cara, fumou um baseado lá na rua. Lá, como que ele vem aqui? Pode. Você está arrependido?
Nós vamos orar aqui e o sangue de Jesus Cristo vai te purificar. É na hora, irmão. Tem esse negócio de depois. Isso é hipocrisia. Que tem que passar por um tempo. Não, não tem que passar tempo nenhum. É agora. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Pode ir lá participar da ceia. Agora, a consequência do seu pecado de ter matado é cadeia, viu? Então você vai precisar de pagar o seu erro. Tá? Então você se vira, dá um jeito. Eu não vou ficar segurando batata quente de ninguém não. Você vai lá e se confessa. Viu? Você precisa de pagar. Não quer pagar não? Vai ter que sumir, vai ter que dar linha na pipa. Sabe? Vai ter que sair fora. Ei, irmão, não tem meio termo não. Os homens do passado eram homens, né, de sangue nos olhos mesmo. Pedro, ele foi lá na orelha de Malco lá e arrancou a orelha dele. Olha só para você ver, era muito mais forte do que hoje, né? Nós agimos com mais, né, mansidão, mais brando, mas os homens de primeira era terrível, né? Então aqui, voltando aqui no texto. Estou fazendo apologia a pecado não, viu, irmãos? Presta atenção. De repente você pode falar, o pastor falou. Ei, eu estou falando o que a Bíblia fala para mim. E eu acredito no que na Bíblia fala. Se a Bíblia diz que purifica, está purificado mesmo. Está perdoado mesmo. Não é depois não, é agora. Se você aceitou Jesus, é agora que o Espírito Santo de Deus ele vai passar a morar dentro de você. Não é depois não. Não é depois que você conversar com o pastor, que você fizer a escola de batismo, não. É agora. O Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de você agora. Se você recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Seus pecados estão perdoados, irmão. Você pediu perdão, Senhor, eu estou arrependido. Deus se perdoou Davi aqui, foi na hora, irmãos. Presta atenção aqui, vamos continuar aqui no texto aqui. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque tu não desprezas os sacrifícios, senão tu não tem prazer, olha só, tu não tem prazer, eu falei despreza, perdão, tu não tem prazer no sacrifício. Sabe por quê? Era muito mais fácil para Davi ele fazer um sacrifício. Sabe porque ele era rei. Ele podia dar uma junta de boi, de jumento. Vai lá, leva lá. Mata isso tudo aí, assa lá. Oferece a Deus. Ele podia fazer tudo isso. Sabe, mas ele diz aqui o seguinte. Porque a ti não comprar sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocausto. Presta atenção. Tu não te deleita em holocausto. Deus ele deleita em arrependimento, irmãos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Ei, irmão, Deus não despreza não, um coração contrito e quebrantado. Você viu lá no versículo 10? Ó, Senhor, né, purifica, Senhor, em mim. Coloca em mim um coração puro. E no versículo 17, cria em mim, né, um coração puro. No versículo 17 ele diz assim, que tu não desprezas um coração quebrantado e contrito. Sabe, irmãos, Deus ele jamais irá desprezar um coração quebrantado e contrito. A Bíblia ela estabelece princípio de relacionamento. E se nós não obedecermos a Deus, preste atenção. Deus ele não terá compromisso com ninguém de nós aqui, nenhum. Nem com os pastores, nem com diáconos, presbíteros, evangelistas, ninguém. Deus não terá compromisso com ninguém, se nós não obedecermos. Se nós não mantermos um relacionamento, Ele não terá compromisso com nenhum de nós. Um coração contrito e quebrantado, Deus ele jamais desprezará. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Um coração contrito e quebrantado, queridos,
não é um coração que espera para receber, mas sempre está disposto a oferecer. Tem pessoas, queridos, que estão dentro da igreja só querendo, me dá. Eu já vi uma ministração, e o pastor ele fazia a seguinte referência: crente gato, miau, né? Me dá. Só pede, só quer. Ei, você veio aqui nessa manhã para oferecer algo para Deus. Você não veio aqui para buscar, você veio aqui para oferecer. Em contrapartida, Deus ele irá suprir as suas necessidades, segundo a sua multidão, né? De misericórdia, de graça, aleluia. Presta atenção, amados. Tem coração, tem pessoas que estão sempre nessa pegada aí. Eu vou na igreja porque eu estou precisando de uma oração. Eu vou na igreja porque sempre, sabe, nunca vem, Senhor, eu vou na igreja hoje. Eu vou levantar agora de manhã e vou para a casa do Senhor, porque eu preciso de oferecer a Ti um culto racional, um culto inteligente, sabe? Sabe qual é o culto racional que você oferece a Deus? O momento que está cantando, você levanta a sua mão e diz assim: dai-me o coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar. Canta comigo. Os meus irmãos, canta aí comigo. A olhar com seus olhos e perdoar com teu perdão. Enche-me com teu, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer fazer com você, queridos. Deus ele não quer que você seja um crente necessitado. Ele quer que você seja um crente sempre disposto a oferecer algo para Ele, para que em contrapartida Ele possa te abençoar, para que em contrapartida Ele possa te encher da glória, da graça, do poder dEle. Ei, queridos, Deus ele não está condicionado a pensamentos humanos, não. Deus ele é Deus. Ele é Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus. E Ele sempre continuará sendo Deus em nossas vidas. Esteja sempre, queridos, com o coração pronto a oferecer algo para Deus. Sabe, amados, Deus ele quer derramar uma unção sobre a igreja nesses últimos tempos. Deus ele quer derramar a glória dele de uma forma tremenda, mas ele precisa de você para que isso seja realizado. Sabe por quê, irmão? Se você fechar o seu coração, Deus ele não conseguirá fazer isso na sua vida. Ei, amados, não é necessário que nós usamos emocionalismo para que você possa chorar na presença de Deus, para que você possa sentir a presença de Deus. Sabe por quê, queridos? Deus ele está falando conosco nessa manhã. Deus ele está ministrando as nossas vidas nesta manhã, queridos. Deus ele quer uma mudança em nossas vidas, para que a glória dele possa nos alcançar. Oh, aleluia. Um coração quebrantado, ele não espera o tempo todo, mas ele se entrega o tempo todo. Deus ele não nos chama para um relacionamento, queridos, onde o relacionamento só existe se Deus faz, sabe? Deus está cansado disso. Se eu faço, o meu nome é glorificado. Se eu não faço, nós precisamos entender, eu até falei aqui, né? Tem até um louvor que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu estou doente, mas eu falo que Deus cura. Aí às vezes o ímpio não entende essas coisas. O ímpio chega e fala assim: como é que é esse negócio aí? Você está falando que Deus cura, mas você está enfermo. E aí? Olha, ainda que eu venha morrer com essa enfermidade, eu vou morrer dizendo que Deus ele cura. Sabe por quê, queridos? Porque eu creio na palavra do Senhor, como ela é. Sabe, amados? Por isso é necessário que nós venhamos
examinar essa palavra, essas escrituras, para que nós possamos crescer, queridos, para que nós possamos avançar. Nós não podemos ser crentes que estamos sempre ali, me dá, não. Nós precisamos oferecer algo para Deus. Deus, Ele espera mais de mim e de você, amado. Deus, Ele espera mais de nós. Nós precisamos entender que Deus, Ele é tudo que nós precisamos. Se Ele faz ou se Ele não faz, Ele é tudo que nós precisamos. E não tem a ver com a nossa necessidade não, queridos. Tem a ver, sabe com o quê? Com o nosso quebrantamento. Com o nosso quebrantamento de coração. Amados. Você acha que Davi, ele alcançou o perdão de Deus por quê? Porque ele estava com o coração contrito com o Senhor. Ele estava com o coração quebrantado diante do Senhor, segundo as palavras dele, você acabou de ler, você viu aí, que ele estava com o coração quebrantado diante do Senhor. Não tem a ver com a sua necessidade, tem a ver com o seu quebrantamento. Se o teu coração está contrito e quebrantado, queridos, no momento certo, Deus, Ele vai se revelar a você. Ei, você às vezes está pensando assim, tem muito tempo que eu não tenho uma experiência com Deus. Tem muito tempo que eu não sinto a presença do Senhor. Tem muito tempo que eu não choro na presença do Senhor. Tem muito tempo que eu não falo em mistério com o Senhor. Ei, queridos, primeiro, foi ensinado a nós que nós precisamos sentir para falar. Mistério. Nós temos que falar para sentir. Ensinar errado para nós. Quando o pastor fala aqui que ele ora em mistério, é verdade. Quando nós começamos a orar em mistério, o diabo ele fica doido, irmãos. Sabe por quê? Que ele não entende nada que nós estamos falando, sabe? E aquele momento ali você tem uma ligação direta no trono da graça de Deus, sabe, queridos? E a glória do Senhor, ela é manifesta na sua vida de uma forma sobrenatural. E ali você começa a chorar, você começa a sentir o gozo da glória de Deus na sua vida. Mas sabe, queridos, tem pessoas, tem crente ainda no nosso tempo, no século 21, que fica esperando arrepio na nuca para falar em mistério. Eu quero dizer para você, existe muitos arrepios dentro da igreja que vêm do diabo. E aí? Uma certa feita eu estava numa vigília, amados, e a glória de Deus estava sendo manifesta de uma forma sobrenatural, pessoas caindo na presença de Deus, e o diabo ele estava lá no meio. Sabe por que eu estou falando isso aqui, amados? Porque Deus ele dá o discernimento, Deus ele dá a visão para o líder espiritual. Não adianta, o diabo ele fica doido. E as pessoas caindo na glória de Deus, na presença de Deus. E o capeta, eu vou lá, né? Vou cair também lá, fazer uma gracinha lá. Só que existe uma coisa, queridos. Chamada visão espiritual. E essa visão espiritual, queridos, ela foi dada para o pastor e ela foi dada para você também. Você precisa buscar visão espiritual de Deus, para que você não seja enganado pelo diabo. E aí nós detectamos, né, rapidamente. Eu falei, aquilo ali não é Deus não, aquilo ali é o diabo. Aí a glória manifestando, eu inquieto, né, diabo. Aí eu cheguei no ouvido do outro pastor que estava. E falei assim, olha, é diabo aquilo ali. Ele falou assim, rapaz, você tem visão de Deus mesmo. E é diabo mesmo. E estava parecendo que não era não, irmãos. Estava parecendo que era Deus, viu? Sabe por quê, queridos? Deus, ele precisa do nosso corpo para usar. E Satanás também, ele precisa de um corpo. Sabe por quê? Porque ele é espírito. Ele precisa de um corpo. E aí ele juntou ali para fazer uma gracinha. Aí eu cheguei assim perto e falei assim, você está aí, né? Quando eu falei, você está aí, aí ele manifestou, e aquela coisa toda. Eu falei, misericórdia. E o pessoal ficou com falando em mistério. Eu falei, irmão, cala todo mundo agora. Agora não é hora de falar em mistério, não.
Agora é hora de você abrir o olho e olhar aqui o que o diabo ele faz na vida da pessoa. Sabe, amados? É muito bom adorar, é muito bom, mas é bom a gente ter também experiência com Deus. As pessoas dentro da igreja precisam ter experiência. Abre o olho aí, não fala em mistério não. Até agora o Espírito Santo de Deus estava agindo e muitos estavam com a boca fechada. E agora porque o Satanás manifestou, você vai falar em mistério? Cala a boca. Fazer igual o irmão aqui, cala a boca, irmão, né? Isso não é hora de falar em mistério não, cala a boca. Agora é hora de você pedir a cobertura do poder do sangue de Jesus sobre a sua vida. Agora é hora de você estender as mãos, sabe? Para que Satanás ele seja banido daquele lugar. E ele é banido através do nome de Jesus. Satanás, em nome de Jesus, vai embora, tá? Aqui no nosso lugar. Vai embora agora em nome de Jesus, ele tem que ir mesmo. Sabe, amados? Mas para que isso aconteça é necessário haver o discernimento espiritual. Talvez você não sabe, mas um pastor, ele é capaz de, daqui do altar, aqui, ó, com a igreja repleta, igual no culto das 18 horas, você detectar o diabo. Fala, misericórdia, Senhor. Eu estava no culto de virada, irmãos, com a igreja cheia, e eu detectei, na hora da mensagem, aquilo estava trazendo peso espiritual para dentro da mensagem que estava sendo pregada. E aquele peso, aquela coisa, eu comecei a suar. E a minha camisa estava toda colada no corpo, e a minha calça começou a molhar o peso. Aí eu parei. Falei, não tem jeito não. Falei, irmão. Aí apontei, você aí, irmão. Aí ele olhou para mim. Falei, sua esposa está passando mal? Ela está. Isso num culto de virada, igreja lotada. Eu falei, traz ela aqui que eu vou orar por ela. Eu já sabia que era Satanás, né? Então presta atenção, amados. E um altar nessa mesma elevação aqui. Eu traz ela aí. Rapaz, garotão novo, como eu sou. Eu fiz isso aqui, ó. Traz ela. Aí ela chegou e eu falei, Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Ela, bum, caiu endemoniada. O pessoal com a birosca de ouro, aleluia. Aleluia não. Olha aí, diabo. Diabo, irmãos, tá vendo aí? Isso aí é coisa da pessoa que dá lugar, irmãos. Se der lugar, ele vai entrar. Ei, você quer aceitar Jesus, irmã? Mas eu já sou crente. Não é crente não, irmão. Fazer igual o pastor lá da Lagoinha. Vocês não são crente não, gente, né? Como é que é o André Valadão, né? André, é isso mesmo? Felipe, sei lá, André, eu acho. Vocês não são crente não, gente? Eu falei, não, você não é crente não, querida. Não é não. Você quer aceitar Jesus? Não, eu sou crente e tal. Então tá, então vai para lá então. Eu falei, olha, quando a pessoa aceita Jesus, aquele espírito ele não volta não. Mas eu falei com um obreiro que estava lá, eu falei com ele, olha, na hora que ela descer a escada, o diabo ele vai pegar ela de novo, vai entrar nela. Sabe por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo de Deus morando, ela não nasceu de novo. E o diabo ele faz morada ali, ele vai entrar nela. Terminou o culto, todo mundo desceu, tá, vamos para a festividade, fomos para uma recepção, né? Fim de ano. Chegou lá, tá lá a mulher endemoniada lá. Só que ela não estava fazendo nada, mas estava ela olhando para mim assim, ó. Aí você tá aí, né, capeta? Mas não vou mexer com você não. Eu vim aqui foi para comer. Sabe que nós não somos escravos de ficar expulsando demônio, não. Ei, não. O diabo vem querer fazer gracinha sempre. Não, você senta aí, o capeta. Fica sentado aí. Você está entendendo? Você achando que tem idiota aqui para ficar te expulsando toda hora? Não. Você quer Deus? Não quer não? Então, fica com o diabo. Irmão, senão você vira escravo de Satanás. Um dia o irmão chega, pastor, tem que ir ali na rua ali, porque o irmão foi expulsar ali um demônio ali, o demônio deu um tapa na cara dele. Eu falei, bem feito. Quer apanhar mesmo. Tem que ir em rua de expulsar diabo. Vão lá. Me respeita, rapaz. Me respeita. Nós temos que entender, amados,
termos discernimento espiritual para entendermos as coisas espirituais. Ei, do jeito que acontece coisas maravilhosas, né? A glória de Deus é manifesta. O diabo também ele manifesta a presença nojenta dele no nosso meio. Eu estava fazendo um curso, pastor, Secrai. O senhor conhece, o pastor Alcione Amerique. Eu e a minha esposa, a pastora Cláudia, fazendo curso de libertação e cura interior. E ali um professor, ele falou sobre algo que aconteceu. Uma moça crente, olha queridos, nós temos que ter muito cuidado, as moças solteiras aí, né, os rapazes, para não fazermos jugo desigual. Sabe o que é o jugo desigual que a Bíblia fala? É você casar com ímpio, alguém que você não sabe, né, a índole dele para lá. E essa moça estava namorando com um rapaz e ele era satanista. E ela falou assim, eu quero que você vá lá na minha igreja. Aí ele, na igreja? Eu quero que você vá na minha igreja. E aquele rapaz era um homem muito rico, dono de muitas empresas. E ele falou, eu vou. Aí foi todo desconfiado, né? Dizer que foi todo desconfiado o pastor, né, falando. Aí quando ele olhou dentro da igreja, ele viu Satanás. Presta atenção, amados, olha aqui. Tem gente que acha que o diabo não entra dentro da igreja, não. Presta atenção nisso aí. Já que nós estamos ministrando, vamos, né, fazer a coisa certa aqui. Tem muita gente que acha que o diabo não entra dentro da igreja. Quando ele olhou de lá de fora da rua, assim, que ele parou o carro, ele viu o diabo montado nas costas do ministro de louvor. Montado a cavalo mesmo, assim, ó. Aí ele, estou em casa, né? Dizer que fechou o carro, entrou. Presta atenção aqui, amados, para você ver como que o mundo espiritual é real. Diz ele que chegou na igreja, diz ele que olhou lá para frente, lá o ministro ministrando. Aí diz ele que ele estava vendo Satanás e dando sinal para o diabo. Aí diz ele que sentou, vou sentar lá na frente. Diz ele que sentou. Aí diz ele que o diabo olhava para ele, o pastor ministrando, né? O diabo olhava para ele assim e tal, fazia uma gracinha a ele. Aí tal, e aquela coisa toda. Terminou o culto. A moça falou, olha, é uma festa que está tendo aqui, amanhã eu quero que você venha de novo comigo. Claro que eu venho. Pode contar comigo. Eu gostei demais do culto. Nossa, muito boa a sua igreja, viu? Eu vou vir. Amanhã eu estou... Quando foi no outro dia, irmãos, ele chegou cedo na casa da moça. E aí, está na hora de ir para a igreja? Não, era aí, ainda não deu hora, não. Não, então já estou pronto já. Só que o diabo, ele quebrou a cara, pastor. Quando ele chega no outro dia, todos aquelas roupas, aqueles terno bonito, né? Aquela coisa que nem a gente usa, tão bacana que é, né? E ele todo bonitão, cheio dos ouros, né? No braço, E quando ele foi aproximando da igreja, ele desceu do carro, que ele foi aproximando da porta da igreja, ele se entortou todinho, caiu estribuchando no chão. Tinha um ministério de louvor diferente naquele dia. Sabe o que quer dizer? Sabe o que nos arremete isso aí, querido? Sabe o que é? Tinha um ministério de louvor que tinha se preparado antes de subir aqui para a tribuna para ministrar para a igreja, sabe? Um ministério de louvor que tinha jejuado, um ministério de louvor que estava cheio da presença, cheio da glória de Deus, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Quando ele aproximou da porta da igreja, Satanás manifestou na vida dele e se estribuchou lá do lado de fora. E o negócio ficou feio. Traz ele para cá, que nós vamos, né? E ele entrou para dentro da igreja carregado, irmãos. Que coisa feia. Um homem tão bacana, tão rico, entrando carregado para dentro da igreja, e dando chute para tudo quanto é lugar, se esfregando no chão igual uma cobra. E ali o pastor expulsou Satanás da vida dele. Só, queridos, que aquele pastor contando que ele expulsou e o diabo saiu, foi embora. E ele falou assim, você quer aceitar Jesus? Ele falou, eu quero. Deus, ele tinha um projeto na vida daquele satanista, sabe? E ali ele aceitou. Aí, a partir daquele dia ali, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus falou assim, então você precisa... Foi assim, pastor, que o Espírito Santo falou? Pensa aí comigo.
Agora você precisa ser ministrado pela palavra, você precisa passar pela escola, né? Você precisa de passar por todos os trâmites para eu entrar dentro de você. Não, o Espírito Santo de Deus entrou dentro dele na hora. E a partir daquele dia ali, ele começou o processo de libertação. Sabe por quê, amados? A palavra do Senhor diz que a libertação ela vem através da palavra. Sabe? A libertação ela vem através da palavra. A palavra de Deus diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu já estou concluindo, viu, pastor? Já estou concluindo. Voltando aqui, né, no texto, ao qual, né, no ponto de vista ao qual a mensagem estava caminhando. Você não está precisando que Deus faça coisa por você. Presta atenção. No último tópico que eu falei aqui. Se o teu coração está contrito e quebrantado, Deus no momento certo, foi isso que eu falei? Ele vai se revelar a você. Quem lembra disso? Falei isso? Falei. Mas se você está aqui, preste atenção nessa palavra aqui, nessa ministração para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Foi algo que Deus ele colocou no meu coração nessa madrugada, queridos, tá? Deus ele colocou especificamente para que seja ministrado aqui para nós que estamos aqui. E você que está aí na sua casa nos assistindo, seja ministrado pela palavra de Deus aí também. Eu tenho certeza que Deus ele está agindo aqui e está agindo aí na sua casa, aí no seu carro, aí no seu trabalho. Deus ele está agindo, porque o Espírito Santo de Deus que está aqui, ele está aí com você, porque você é o templo do Espírito Santo. Presta atenção nesta palavra. Se o teu coração está contrito e quebrantado, Deus no momento certo, Ele vai se revelar a você. Certo? Presta atenção nessa. Mas se você está aqui só por causa da necessidade, presta atenção nisso, queridos. Se você está aqui nesta manhã, se você levantou cedo da sua cama, tão gostoso, né, o horário que a gente levanta, parece que é o horário mais gostosinho que tem, né? Para estar aqui nesta noite, só por causa da sua necessidade, Deus ele te trouxe aqui nessa manhã. Mas Ele não te trouxe aqui para suprir a sua necessidade, não. Ele te trouxe aqui para suprir o seu vazio. É forte, irmãos. Se você veio aqui por necessidade, Deus ele não te trouxe aqui para suprir a sua necessidade. Ele quer suprir o seu vazio. Preste atenção nessa, é forte, irmãos. Quando Deus falou isso, eu falei: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, né? Sabe, amados, muitas vezes, amados, nós não entendemos a essência desta palavra. E às vezes ficamos permeando em caminhos, sabe, em coisas, perdendo tempo com coisas que não traz edificação, não traz transformação de vida. Sabe, amados, é muito natural isso. Quando você está mexendo na sua rede social, que você vê ali uma pregação, às vezes você passa direto. Ah, isso aqui é uma palavra, né? Ou você vê um dizer bíblico ali, você não gasta tempo para ler, você passa direto. Agora, quando você vê uma piadinha, um negocinho engraçadinho, isso aqui eu preciso de... Aí além de ler, eu começo a mandar. Vou mandar para o fulano que ele vai achar massa isso aqui. Mando para o fulano, mando para o Edilano, para o Cicrano, para o Bertano, né, como diz. Sai mandando para todo mundo. Ei, mas quando você vê ali um dizer da palavra de Deus que causa transformação, muitas vezes você é incapaz, amados, de enviar aquela mensagem para alguém, que vai causar mudança na vida de alguém, que vai levar Deus para a vida de alguém. Quantas vezes pessoas à beira do suicídio, amados, receberam uma palavra e através daquela palavra mudou o seu comportamento, mudou de ideia. Falou: não, Deus ele me ama, eu preciso ter uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus, através de algo que você enviou. Mas às vezes, nem sempre acontece assim, né? Então eu quero dizer para vocês, mais uma vez,
Se você está aqui só por causa da necessidade, Deus ele te trouxe aqui nesta manhã, não para suprir a sua necessidade, Ele irá suprir o seu vazio. Você não está precisando que Deus faça coisa por você, você está precisando de Deus na sua vida. Se você estiver vindo aqui por necessidade. Eu gosto de frisar muito, querido, sabe por quê? Porque tem pessoas que depois falam, nossa, pastor jogou pesado. Não, não joguei pesado não. Quem está jogando pesado conosco é a palavra de Deus. Quem está jogando pesado conosco nesta manhã é o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer que você seja transformado pelo poder dessa palavra. Ele quer que nós sejamos transformados, que nós passamos a servir ao Senhor com mais eficácia. Ah, pastor, o senhor é pastor, você não serve com eficácia? Não, não. Sirvo não. Eu precisava demais, eu preciso demais. Ei, irmão, você acha que pastor não desanima, não fica fraco? Fica. Mas sabe o que nos fortalece? A palavra do Senhor diz assim que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na força, amém? O poder de Deus se aperfeiçoa na força, amém? Não, misericórdia, na fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, quando você está fraco, sabe? Aí Deus falou, pai, eu preciso de... O nosso adversário está de um lado, mas o Espírito Santo de Deus está do outro. Vai lá, rapaz, hoje é o dia. Eu já vim, pastor, para a igreja. Falar, se eu for olhar, eu não estou com vontade nenhuma ir para a igreja hoje. Falei com a minha esposa, amor, estou com vontade não, viu? Ou vontade de ficar em casa. Eu não estou com vontade, está uma coisa ruim. Aí o Espírito Santo chegou e falou assim, vai. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou, hein? Sabe por quê? Porque eu aprendi a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem guiado a sua vida, irmão? Quem tem guiado a sua vida? O seu próprio querer? Se é o seu próprio querer, então Deus ele te trouxe aqui para suprir, não para suprir a sua necessidade, mas para suprir o seu vazio. Porque Deus ele quer que você seja transformado nesta manhã pelo poder da palavra do Senhor. A manifestação do que Deus é traz tudo aquilo que você precisa, amados. Tudo aquilo que você precisa. A manifestação do que Ele é traz tudo o que você precisa. Eu posso ouvir um amém? Eu vou falar de novo. A manifestação do que Deus é traz tudo o que você precisa. Amém, queridos? Então você vai repetir comigo a seguinte palavra. Eu não vivo por necessidade, eu vivo por um propósito. Fala bem alto comigo. Todos juntos agora. Eu não vivo por necessidade, eu vivo por um propósito. Aleluia! Amém, irmãos?